Boa noite, irmãos. Boa noite, amigos. Esta noite de sexta-feira, vamos desfrutar mais uma vez a palavra de Deus. Mas antes eu preciso fazer uma breve explicação. Como você tem nos acompanhado no canal da Igreja em Campinas, nós desfrutamos já uma série, Fundamentos da Fé Cristã, volume 1 e volume 2. E ainda teremos o terceiro volume, mas o terceiro volume ainda não saiu. Então, enquanto o volume 3 não se inicia, nós vamos desfrutar este livro. Amém? Este livro chama-se A Glória do Ministério da Nova Aliança, escrita pelo nosso querido irmão Pedro Dong. Então, graças ao Senhor, irmãos, nós vamos ter 5 sextas-feiras para desfrutarmos esse livro e depois retornaremos com a série Fundamentos da Fé Cristã. Então, você que acompanhou até agora a série Fundamentos da Fé Cristã, espere e teremos a terceira etapa, o terceiro volume. Amém? Começando esta mensagem, eu gostaria de primeiramente dizer aos irmãos que nós vamos começar desfrutando esse livro a partir do capítulo 4. E o capítulo 4, ele fala o único foco na obra de Deus. Eu, então, desfrutando desse capítulo 4, gostaria de compartilhar alguma coisa com vocês, irmãos. Graças ao Senhor, é muito rico este tema. Eu desfrutei bastante. Diz sobre a palavra foco. Eu perguntaria para você, o que é foco? Eu creio que todos nós temos a ideia do que seja foco. Se nós pegarmos pela física, eu anotei aqui, na física seria a convergência dos raios de luz. Você pode pegar aí os feixes de ondas eletromagnéticas, ondas sonoras ou apenas os raios luminosos. Se você convergi-los para o mesmo ponto, você teria então o que a física chama de foco. E eu toco na palavra convergência. A palavra convergência é o que nós gostaríamos de desfrutar. É a palavra-chave dentro da palavra foco. Convergência, eu diria que é para onde todos estão indo, pelo menos para onde todos deveríamos ir, para onde todos deveríamos olhar, é o alvo. Também podemos dizer que, misturando a palavra convergência com a palavra foco, nós temos então uma definição que seria o centro, seria o principal, seria para onde a nossa atenção tem de se voltar. E como uma atenção única, nós teríamos então que ter concentração. E essa questão do foco é algo bastante interessante, né? Vamos pegar, por exemplo, o exemplo do trânsito. No trânsito, você pode ter um bom carro, você pode ter a melhor habilitação no trânsito, mas se você não tiver foco, você corre o risco de praticar ou sofrer uma tragédia. Nós já temos aí muitos exemplos disso no trânsito. Por quê? Porque a pessoa que estava dirigindo se distraiu, perdeu o que nós falamos, perdeu o foco. Então essa questão do foco tem a ver com a concentração. Então, queridos irmãos, hoje, trazendo isso para a nossa área, a área espiritual, nós podemos dizer que nós não podemos nos distrair. Nem que seja uma coisa boa, nós não podemos nos distrair. E distrair aqui seria apenas você fazer o que não é o principal. Pode ser até uma coisa muito boa, mas se você não estiver fazendo aquilo que é principal, você já está fora do foco. E aí, irmãos, eu diria que realmente manter o foco não é algo fácil. É fácil falar, é fácil definir, mas eu diria para você, com toda sinceridade e também pela minha experiência, creio que pela sua experiência, que não é algo fácil. Por quê? Porque nós temos uma natureza humana caída. E de acordo com essa natureza humana caída, nós não conseguimos manter o foco. É muito difícil. Por quê? Porque
por termos a natureza caída, nós queremos sempre salvar a nossa pele. Nós queremos sempre o que é mais cômodo, nós queremos sempre o que é mais fácil. Nós não queremos o caminho estreito, nós queremos sempre o caminho largo. Isso faz parte da experiência humana. E isso não é novo, isso é muito antigo. Lembra a experiência de Ló? Não vamos criticar Ló, né, irmãos? Pensa bem, se você estivesse no lugar de Ló, você ia escolher as montanhas? Ia deixar a campina para o tio? Se eu estivesse lá, será que eu ia fazer isso? Ó, Senhor Jesus, nem me pergunte. Então, irmãos, a questão de mantermos o foco não é fácil, porque envolve negar a nossa vida da alma. E também significa para onde nós estamos olhando. Aquilo que nós olhamos é aquilo que nós, entre aspas, queremos, é aquilo que nós cobiçamos. Então, na hora H, na hora que as coisas acontecem na nossa vida, nós precisamos ver, estamos agindo de acordo com o nosso ser natural, egoísta, imediatista, materialista, ou estamos agindo de acordo com a fé? E aí, então, essa é a grande diferença. Para termos foco, nós não podemos usar a nossa natureza humana caída. Nós temos que usar a fé. Amém? Eu desfrutei e anotei aqui para a gente compartilhar algumas experiências, alguns exemplos de foco, positivos e negativos. Eu vou falar primeiro de alguns focos negativos na Bíblia. Queria falar da pessoa de Esaú. O que você acha? Esaú teve um foco positivo ou um foco negativo? Ele manteve o foco ou ele perdeu o foco? Eu diria que Esaú, quando ele viu aquela comida na mesa, deliciosa, preparada pelo irmão dele, ele não aguentou. Ali ele perdeu o foco. Ali ele trocou o eterno pelo passageiro. Ali ele viu a sua necessidade. Ali ele foi imediatista. Ele viu o dia só, ele não viu o amanhã. E ali então ele perdeu o foco. Outra experiência também é a experiência de Jonas. Jonas recebeu uma missão de Deus. Vá até tal cidade e pregue lá o evangelho. Ele saiu, mas no caminho ele se desviou. Se desviou, recebeu uma punição e graças a Deus, Deus ainda veio socorrê-lo, Deus ainda veio resgatá-lo, não é verdade? Outro exemplo de foco, irmãos, ou da perda do foco, é a mulher de Ló. A mulher de Ló, a gente fala muito, né, da experiência que ela teve. Ela perdeu o foco talvez a poucos metros da linha de chegada. Talvez se ele tivesse mais uns 20 metros, uns 30 metros, já não daria mais, já teria ultrapassado a linha de chegada, mas ela não conseguiu. Ela olhou para trás e mudou o foco, perdeu o foco e a gente sabe o que aconteceu. E com isso eu faço um alerta para mim mesmo e para todos nós. Cuidado, saibamos, a linha de chegada está muito próxima. A linha de chegada nós não vemos, mas está muito próxima. Então, que agora nós não olhemos para trás, que agora nós não desviemos o foco para não perdermos o nosso galardão. Mas um personagem que eu desfruto muito nessa questão da perda de foco é Pedro. Pedro é o rei, é o chefe, é o líder da perda de foco. A cada evento que tinha, ele perdia o foco. O Senhor falava, eu estou indo para Jerusalém. Não, não vai, onde já se viu, vai morrer, não vai. Ele já tomava uma bronca, porque tinha perdido o foco. Depois o Senhor falou para ele, você vai me negar 3 vezes. Ele, eu negar? Jamais, eu não vou negar. Negou o Senhor 3 vezes. Depois, na hora de andar nas águas, então, aí ele perdeu o foco total, né, irmãos? A Bíblia registra que ele olhou ao redor. Ele olhou o barulho das águas, o barulho a questão do vento, e ele então perdeu o foco. E Pedro, irmãos, ele por várias vezes realmente perdeu o foco. O Senhor tinha que toda hora chamar a atenção dele. Mas eu desfruto um lado positivo. Ele não desistiu. Ele foi até o fim. E o Senhor deu chance para ele atrás de chance. Chance até o fim. E ele prosseguiu e ele conseguiu. Então, sabe, é um alento. É realmente um ânimo para nós. Você perdeu o foco já na sua vida? Quantas vezes? Se perdeu, quantas vezes você perdeu?
Se formos aqui parar para contar as nossas experiências, quantas vezes nós já não perdemos o foco? Mas o mais importante é continuarmos, o mais importante é prosseguirmos, porque o Senhor certamente nos dará mais uma chance, assim como tem dado para Pedro, deu para Pedro e para muitos de nós, né? E eu anotei aqui, irmãos, exemplos de foco positivo. E desfrutei bastante da experiência de Abraão. Abraão, ele além de sair da terra, da parentela, sem GPS, sem rumo, sem mapa, sem nada, irmãos, sem Waze, né, famoso Waze, ele saiu e foi. Mas além disso, o Senhor deu uma experiência extra para ele. O Senhor falou, você vai pegar o seu filho, mas não só o seu filho, o seu único filho, e vai lá para o Monte Moriá sacrificá-lo para mim. Pois ele pegou o filho dele pelo braço, juntou a lenha, juntou o machadinho, pediu a ajuda de 2 empregados lá e falou, vamos. Ele caminhou 3 dias. Irmãos, ele não perdeu o foco. Esses 3 dias deve ter sido um teste para ele, deve ter sido uma tentação, deve ter passado um monte de pensamentos pela cabeça dele, levando ele a perder o foco, mas ele não perdeu o foco. Ele teve tanta fé que a certa altura ele falou para os 2 empregados, fiquem aqui porque nós, ele usou o plural, ele falou, nós vamos ali e já voltaremos. Talvez se ele não tivesse fé naquele momento, ele falar, espera aqui que daqui a pouco eu volto. Porque ele estava indo para sacrificar o próprio filho dele. Mas ele teve fé, ele não perdeu o foco. E por ele não ter perdido o foco, ele foi agraciado, nós sabemos o final da sua história. Então, graças ao Senhor pela experiência de Abraão. A experiência que eu desfruto também positiva de foco, irmãos, é Neemias. Neemias, ele teve uma experiência maravilhosa. Ele viu a cidade, ele chorou pela cidade, ele orou pela cidade. E o Senhor, então, atendeu o seu clamor. E ele foi para a cidade. Mas chegando lá, o que estava preparado para ele? Estava preparado muita luta, muito sacrifício. Teve um tal de Tobias e um tal de Sambalate que quiseram fazer ele sambar para cá, sambar para lá. Porque a situação foi muito feia. Esse tal de Tobias e esse tal de Sambalate aprontaram muita atrapalhada ali para eles. Contrataram até outras pessoas para atrapalhar o serviço. Pois ele não perdeu o foco. Tanto que ele não perdeu o foco que a certa altura ele falou assim, cada um pega a sua lança e trabalha com uma mão e arma na outra mão, mas não vamos perder o foco. Ou seja, não vamos pegar as 2 mãos e ficar preocupado com o inimigo. Não, vamos continuar. E ele continuou e teve uma experiência maravilhosa de não perder o foco. Outra experiência maravilhosa que eu desfruto também é a experiência de Daniel e também anotei aqui Josué. Josué, irmãos, ele viu muita coisa. Ele viu a obediência de Moisés e a desobediência do povo, não é assim? E a hora que chegou a vez dele, ele poderia muito bem, ele tinha um monte de motivos para dizer, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Eu creio que no coração dele ele tinha esse sentimento. Por isso que lá em Josué 1, do versículo 6 ao 9, o Senhor falou com ele 3 vezes na mesma ocasião a frase, ser forte e muito corajoso. No versículo 6, ser forte e corajoso. Versículo 7, ser forte e muito corajoso. Depois no versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas. Isso está em Josué 1, de 6 até 9. Mas ali no versículo 7, eu queria ainda desfrutar. O Senhor falou assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí ele fala, irmãos, olha o que o Senhor fala para ele. O Senhor fala assim para ele, não te desvies, não perca o foco, nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós somos praticamente tentados a perder o foco. Uma coisinha na esquerda, uma coisinha na direita, vira e mexe, nós estamos perdendo o foco. Mas o Senhor já adiantou para ele, falou, não te desvies, não perca o foco. E essa foi a experiência positiva de Josué. Outra experiência maravilhosa que nós também conhecemos é a experiência de Paulo. Paulo falou, na presença de um rei, eu não fui desobediente à visão. E realmente sabemos que Paulo não perdeu o foco de tudo aquilo que lhe foi mostrado.
Outra experiência maravilhosa que nós sabemos é a próprio Senhor Jesus. O Senhor, ele manteve o foco todo momento, mas ele foi tentado a perder o foco. Por quê? Porque o foco do Senhor qual era? Era fazer a vontade do Pai. E ele foi tentado a sair desse foco, mas o Senhor, ele também, graças ao Senhor, manteve o foco. Então, irmãos, nós vemos, de acordo com esse capítulo, que Deus, ele tem uma só vontade. E de acordo com essa sua vontade, ele tem um só ministério. E é o foco nesse ministério que nós precisamos ter. Por quê? Porque Deus tem um projeto só. E Deus tem um ministério só. Como se fosse um projeto só para levar a cabo a sua vontade. Então, irmãos, não cabe aqui projeto paralelo. Não cabe aqui algo que você acha que é melhor do que aquilo que Deus está fazendo. Não cabe aqui nós interpretarmos que nós temos algo melhor do que aqueles que estão à frente da obra estão fazendo e estão falando. Não cabe, não tem projeto paralelo. Você pode ter algum sentimento, alguma visão, algum encargo, mas tudo isso tem que se encaixar neste mesmo foco deste único ministério. É assim que o Senhor leva adiante a sua obra. E realmente acontecem muitas coisas, mudam as fases, mudam as eras, mudou o ministério do Velho Testamento para o ministério do Novo Testamento, mudou a pessoa de Moisés para Cristo, mudam as cidades, antes o centro era Jerusalém, depois o centro passou a ser Antioquia, por fim o centro passou a ser Éfeso. Mudam também as pessoas, o centro de atenção de Deus eram os judeus, depois passou para os gentios. Então, irmãos, graças ao Senhor, Deus tem feito de tudo para cumprir sua vontade através desse seu ministério. Por isso nós precisamos ter essa visão do todo. Deus tem um desejo de se dispensar ao homem e ele faz isso através do seu ministério, que começou no Velho Testamento, depois o Novo Testamento começou com o próprio Senhor Jesus. A Bíblia fala que aos 30 anos ele começou o seu ministério. Depois ele passou aos discípulos, aos apóstolos. E hoje esse seu ministério está com a igreja, está comigo, está com você. Nós somos a igreja. Então hoje o Senhor está cumprindo a sua vontade através desse seu ministério. Então com isso, irmãos, eu diria que então existem dois aspectos do ministério. O aspecto coletivo, que é o ministério, no qual todos nós estamos incluídos. E existe o aspecto individual, que é o seu ministério, o meu ministério, o ministério de cada um de nós. Assim como teve o ministério de Jesus, Paulo fala em Atos 20, gostaria de ler com os irmãos rapidamente, acho que dá tempo. Atos 20, 24, ele fala alguma coisa do seu ministério. Diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então Paulo falou do seu ministério. E depois ele falou em 2 Timóteo 4:5, o Senhor falou para Timóteo sobre ele cumprir o seu ministério. 2 Timóteo 4:5 diz assim, ó: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, irmãos, nós podemos ver que existem aspectos individuais e o aspecto coletivo do ministério, para levar a cabo a vontade do Senhor. Mas existe, e vamos voltar aqui à questão do foco. Nós não podemos buscar outra coisa que não seja fazer a vontade do Senhor, mesmo que seja através de um ministério individual. Por que eu digo isso? Porque a distração vem, irmãos. Foi feita uma pesquisa uma vez, há 10 anos atrás, de por quanto tempo o homem conseguia manter-se focado. E o resultado foi, no máximo, por 3 minutos. E fizeram essa pesquisa agora, atualmente. Sabe quanto que deu? 59 segundos. Se for fazer essa pesquisa lá em casa com meus meninos, não dá 3 segundos. O dedo deles faz assim, ó.
no tal do celular. Eles não conseguem olhar um negócio mais do que 5 segundos. Então, o tempo está diminuindo, a gente não consegue se manter focado. A distração é muito grande. Então, nós precisamos ser alertados, nós precisamos receber esse alerta, precisamos manter o foco. O problema é que nós precisamos respeitar o nosso disjuntor. Irmãos, nós temos disjuntor, você sabia? Cada um de nós tem um disjuntor e graças a Deus ele funciona. É a hora que o Senhor fala, calma, chega, esse é o limite, não passe daqui. Então nós não precisamos e nem devemos querer abraçar o mundo. Nós devemos respeitar o nosso disjuntor espiritual. A hora que o disjuntor cai, respeita. Às vezes o Senhor falou para você, faça só tal coisa. Não é para fazer além daquilo. Então nós precisamos respeitar o ministério que o Senhor deu para cada um de nós. Ah, mas eu não estou satisfeito, eu não quero ficar na portaria recebendo os irmãos. Ó Senhor Jesus, esse é o ministério que o Senhor deu para cada um de nós. Nós não podemos reclamar. O Senhor repartiu a cada um segundo lhe aprouve. A questão é, tudo que nós formos fazer e tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer para convergir neste único foco. Porque, irmãos, a Bíblia fala que nós somos a luz, né? Lembra no comecinho a definição da física para foco? A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Então, de acordo com esta passagem no livro, o irmão Pedro Dong compartilha que a luz é feita de partículas que se chamam fótons e formam ondas, e essas ondas têm que navegar na mesma frequência, e se elas navegarem em frequência diversa, formam uma luz difusa. Para formar uma luz mais forte, precisam todos estar na mesma frequência para formar uma luz forte, que chega até a ser como laser, uma luz muito forte. Por quê? Porque todos os raios de luz estão na mesma frequência e assim por diante. Então, irmãos, você é um raio de luz, eu sou um raio de luz. A Bíblia fala que nós somos a luz do mundo. Precisamos nos unir, trabalharmos com a mesma frequência, trabalharmos em unidade para sermos fortes, darmos um forte testemunho e um mesmo testemunho para levarmos adiante a obra do Senhor. E eu vou dizer para você, confie nisso, isso é verdadeiro. No mundo dos homens é verdadeiro, no mundo espiritual isso também é verdadeiro. Recentemente, e já aconteceu outras vezes, aparecem casos em que é preciso agir na justiça contra determinada pessoa porque está fazendo coisa errada. E geralmente é questão de abuso sexual. E acontece que quando uma pessoa denuncia determinado profissional por abuso sexual, aquilo aconteceu a portas fechadas. Mas sabe o que costuma acontecer? E sabe como é que a justiça observa? Depois que aparece um, aparece dois, começam a aparecer vários. Aí juntam o testemunho de um, que não sabe da história anterior do outro, mas vai lá e conta o que aconteceu consigo e conta praticamente a mesma coisa. E aí vem um testemunho igual, outro testemunho igual, outro testemunho igual. E aquilo dá força para que a justiça creia que aquilo realmente, de fato, está acontecendo. Irmãos, se todos trabalharmos na mesma frequência, todos dermos o mesmo testemunho, todos formos um com este ministério, certamente o impacto desse testemunho será algo que tocará as pessoas, algo que poderá ser útil nas mãos do Senhor. Então eu gostaria de deixar esse recado. Você é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Vamos todos nós trabalharmos nesse mesmo testemunho. Amém? Senhor Jesus, aqui ainda para já finalizar, eu diria que, de acordo com a mensagem, fala que nós não devemos, nessa questão do foco, nós não devemos ter preferências, nós não devemos nos distrair buscando fama, buscando ter fã-clube. Sabe, irmãos, no mundo de hoje eu não tenho Facebook e também não recrimino quem tem, é apenas uma opção minha. Então eu não tenho pelo menos essa distração de ficar procurando no Facebook notícias daqui e dali. Mas uma coisa pelo YouTube, pela mídia social que eu
uso, eu vejo uma coisa que às vezes me preocupa muito. É o tal do deixe o seu like. Quando eu vejo essa frase, eu tremo, irmãos. Eu confesso para você que eu fico muito preocupado. Esse tal de deixe o seu like é muito preocupante. Por quê? Dá a impressão de que a pessoa está querendo fã. Eu sei, irmãos, nós usamos até isso na vida da igreja. Nós precisamos desse like. Mas até entre nós precisamos cuidar disso. Você concorda comigo? Se você quer um like para você, para satisfazer a sua alma, cuidado. Mas se nós precisamos de um like apenas para divulgar a palavra do Senhor, aí é outro foco. Por isso nós não podemos perder o foco. Com fã-clube, com rede social, nós precisamos entender que de acordo com 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículos de 1 a 9, nós somos apenas plantadores, nós somos apenas regadores. Plantador é um camarada que você olha para ele, você não dá nada. Você já foi na roça ver um camarada plantando? Você não dá nada por ele. Aquilo que você vai no mercado e vê, aquela flor, aquela fruta bonita, aquele legume, aquela coisa bonita que você está colhendo, aquilo é fruto de muito suor, mas na hora que a pessoa está lá plantando, ninguém dá nada. O camarada está sujo, o camarada está queimado do sol, o camarada está todo feioso lá. Nós somos assim, irmãos. Não queira ser bonitinho, não queira aparecer. Nós não somos, entendeu? Nós somos apenas plantadores, no máximo regadores. Mas o crescimento, o que faz a planta crescer, o que faz dar fruto, não vem de nós. Por melhor que você seja, não vem de nós. E outra questão, irmãos, é que nós não devemos ter preferências entre nós. Por melhor que seja o irmão que está ao seu lado, por mais bonito que ele fale, por melhor que ele seja, por mais agradável que ele seja, simpático e tudo mais, não tenhamos preferência. Nós precisamos cortar reto a palavra, às vezes com os irmãos que mais se relacionam conosco e que mais nós amamos. Então, vamos deixar a preferência de lado. Amém? Outra questão é 1 Coríntios 3, de 10 a 12. Ali fala, veja como edifica. Nós precisamos edificar, somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Precisamos edificar, mas a Bíblia nos alerta, a Bíblia fala, veja como edifica. Não pode ser com madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha dá muito volume, dá muita aparência. Mas na obra de Deus, irmãos, na vida da igreja não cabe. Sabe por quê, irmãos? Lá no final, quem vai julgar não é quem está vendo, não é um homem que está vendo a sua palha, o seu feno, a sua madeira. Quem vai nos julgar é o próprio Deus. Então, poxa, será que nós vamos ter a pretensão de enganar a Deus? Então, irmãos, vamos abandonar tudo aquilo que dá volume, que dá aparência, que dá fama e vamos voltar para o foco. Vamos seguir junto com os irmãos. Nós já temos uma linha. A linha já foi traçada para nós. Nós sabemos de onde vem a nossa palavra profética. E nós sabemos que a palavra profética vem de Deus. Então não vamos inventar, vamos ser simples. Vamos seguir junto com os irmãos. Vamos ser como os tessalônicos. Os tessalônicos, irmãos, eles deram um show. Graças ao Senhor. 1 Tessalonicenses 2:13, irmãos, que palavra maravilhosa. Quero imitar os Tessalonicenses. 2:13, primeira. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim, como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmãos, diante de uma palavra dessa, não tem como nós não sermos um com os irmãos que o Senhor colocou à nossa frente para passar para nós a palavra profética. Somos um com esses irmãos. Eu sou um com esses irmãos, porque eles falam a palavra que é de Deus. E sabe, irmãos, a maior prova é que essa palavra é eficaz. E agora eu vou contar para você aqui um testemunho meu. Eu passei vergonha, mas eu vou contar. Quando os irmãos falaram que queriam que a oferta chegasse a 1 milhão, Senhor Jesus, eu duvidei. Eu não consegui ser um com os irmãos. Embora tivesse o desejo,
Mas eu falei, Senhor, agora é demais, não vai dar para chegar a 1 milhão. E fiquei na minha incredulidade. Irmãos, essa palavra é como está aqui, ó. É a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós. Essa palavra operou eficazmente no meio dos irmãos. E a oferta aqui que aconteceu, passou de 1 milhão. Então, graças ao Senhor, estamos seguros, estamos debaixo da palavra de Deus, estamos debaixo da palavra profética. Por isso, irmãos, precisamos manter o foco. Não se desvie, não busque palavras por aí, não saia à busca de outras palavras. Nós já temos a palavra profética, que é de Deus e que opera eficazmente em nós. Para que procurar outras coisas? Amém? Para terminar, eu queria dizer, irmãos, que muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Isso está lá em Mateus. E a Bíblia fala que os que vão entrar no reino dos céus são os que fazem a vontade de Deus. E essa escolha então é nossa, irmãos. A Bíblia fala que a porta é estreita e o caminho é apertado. Aqui não tem negociação. Não tenta negociar com Deus. O caminho é estreito? É estreito. Agora é a época de pandemia? É. Apertou mais ainda o caminho. Mas há maneira. A porta continua estreita, mas ainda tem um vão para passar. O caminho é apertado, mas ainda dá para caminhar. Então continue, vamos continuar caminhando. Encorajo você a não desanimar, a não se distrair. Ainda dá tempo, porque vai chegar num tempo que não vai mais dar tempo. Está lá em Lucas 13, 23 e 24. Fala que muitos procurarão, mas não haverá mais tempo. Hoje, se você procurar, ainda dá tempo. Se eu procurar, ainda dá tempo. Mas muitos no futuro procurarão e não dará mais tempo. Então, queridos irmãos, nós chegamos até aqui. Que nós possamos usar a fé para continuarmos. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós e possamos dividir as responsabilidades. Porque na vida da igreja nós não vivemos assim. Deixa na mão dos irmãos responsáveis, o problema é deles, eles que fazem, não. Nós seguimos juntos, nós praticamos juntos, nós caminhamos juntos. E é assim que o Senhor tem nos abençoado. É como se fosse todo mundo dentro de um carro, só tem um motorista. Eu te pergunto, na hora de saber o caminho, não é melhor que todos saibam o caminho? Porque caso o motorista esqueça o caminho, alguém de dentro do carro que não está dirigindo pode lembrar o motorista. Agora, se o resto do pessoal falar, é problema do motorista, ele que tem que saber o caminho, eu não, eu só estou dentro do carro. A hora que ele errar o caminho, o que vai acontecer? Então, irmãos, nós não tomamos o lugar do motorista, não é isso que eu estou querendo dizer, mas nós ajudamos. Então, todos nós participamos, todos nós temos encargo, todos nós temos ministério e precisamos manter o foco. Não é fácil, mas é uma bênção participar, entrar por essa porta estreita e trilhar esse caminho apertado. Que Deus abençoe você. Que você, se você tiver dificuldade para entrar por essa porta, peça a Deus. Se você tiver dificuldade para trilhar esse caminho, ore a Deus. Confesse a Ele a sua dificuldade. Mas não abra mão de desfrutar, de prosseguir, de continuar. Chegamos até aqui. E para terminar, eu vou ler um versículo, que é Mateus 6, 33, que é como se fosse a dica para nós não perdermos o foco. 6,33, um versículo que está num contexto de ansiedade e de preocupação pela vida, com o comer, com o beber e com o vestir. Depois lá embaixo o Senhor fala, portanto, buscai pois, versículo 33, buscai pois, quer dizer, como se fosse assim, depois de dizer tudo isso, de ver toda essa preocupação com comer, beber e vestir, buscai pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todo comer, beber e vestir vos serão acrescentados. Então, queridos irmãos, não vamos perder o foco. Vamos dar a primazia ao Senhor na nossa vida. Vamos buscar o reino em primeiríssimo lugar. E as outras coisas, mesmo com pandemia, certamente o Senhor nos dará. Que Deus abençoe você.
até a próxima sexta-feira com a segunda mensagem deste livro e nós teremos 5 mensagens. Amém? Jesus é o Senhor. Aleluia.